Começando a gravação, esse daqui ele é o código. Na verdade, neste vídeo eu vou apresentar os dois códigos dos projetos finais, né? Que incluem o hotel e a paginação. Começando pela paginação, aqui eu tenho o web.py. Eu começo importando as bibliotecas, importando o banco de dados que eu defini no Models, importando também o blueprint. Aí, aqui no def create app é basicamente uma função com as configurações. Então, aqui eu estou definindo onde que será criado o arquivo do banco de dados local, no caso, no mesmo nível do app.py. Tem a iniciação do banco de dados, a criação do app, a chave secreta, o registro do blueprint também, para eu poder integrar os arquivos. E aqui eu também tenho as rotas principais, que tem a rota de index, que vai recarregar o template de index, e também temos os tratamentos de erros, os erros 401, 403, 404 e 500. Temos os templates, aqui temos os erros, um erro para cada, um tratamento para cada um, né? Um HTML para cada erro. Tem o CRUD tem o CRUD para poder fazer o create, read, update, delete dos produtos, já que, né, é um exercício de produtos. Temos o index, que é a janela principal, a primeira que aparece. Temos uma página de informações do produto e temos a página chamada paginados, em que mostra a paginação. No static a gente tem o CSS, no Models a gente tem o init.py, o db.py, que é o nosso banco de dados, o SQL Alchemy, que foi o solicitado, e aqui nós também temos o produto.py, que é onde a gente está definindo a classe produto, fala que ele é um model do banco de dados, aqui nós importamos o banco de dados também, falamos que o nome da tabela é produto, e aqui nós temos a definição dos atributos, então produto ele é uma entidade com atributo ID, nome e preço. Aqui eu estou dizendo que cada um deles é uma coluna do banco de dados. Aqui eu falo o tipo deles inteiro. String seria o varchar 120, se estivéssemos no SQL. Temos o float, aqui são os constraints, né? Digo que o ID ele é uma primary key e que nome e preço eles não podem ser nulls. Temos alguns métodos da classe, como adicionar, excluir e alterar. Adicionar, eu preciso receber argumentos de nome e preço. Então, eu crio um novo produto, que é que eu falo que o novo produto ele é igual a class, CLS, porque isso aqui é um método de classe. Então, o class, onde nome igual a nome e preço igual a preço. Então, eu adiciono db.session.add novo produto e depois eu faço o commit dessa alteração. No excluir, eu excluo o próprio elemento, então def excluir self, porque esse daqui ele não é um método de classe. Então, ao invés de eu trabalhar com a classe da instância, eu trabalho com a instância em si. Por isso aqui eu utilizo self e no db.session.delete eu utilizo o próprio self, assim ele vai excluir aquela instância do banco de dados, aquele objeto. E depois eu tenho que comitar a alteração também. Por fim, a gente tem o alterar, né, o método de alterar. Também utilizo o self, porque nós estaremos modificando a instância em si. Pode ser o nome ou o preço. E basicamente eu altero os dois, porque se eu receber um novo nome, então vai alterar o nome. Agora, se eu não receber um novo nome, eu vou manter o nome antigo. E depois da alteração também eu tenho que fazer um commit. Aqui temos o controllers, que tem as rotas que realmente trabalham com o produto. O controllers ele serve para fazer a integração entre o models e o app, entre o models e o templates. Ele faz essa comunicação entre os dois.
Isso daqui ele é um blueprint, que foi aquele registrado no app.py anteriormente. Temos a rota de manipular, que aqui eu carrego o template crude.html e defino que produtos, que está no Jinja, é igual a produtos em maiúsculo, que é basicamente todas as instâncias da entidade produto, da tabela produto. Aí depois eu tenho a rota barra produtos, que isso daqui é para parte de paginação. Tanto é que aqui eu recarrego o paginados HTML, falo que os produtos são os produtos da página, que basicamente eu estou passando os argumentos por URL, pelo Jinja. Aqui eu digo que os produtos da página são os produtos do começo ao final, faço a conta. Novamente, produtos, ele é todos os produtos da entidade, todas as instâncias da entidade, calculo o total de páginas. E aqui eu defino, né, que eu quero 5 produtos por página, e eu faço a divisão do total de produtos pela quantidade de elementos que eu quero na página, e depois eu consigo calcular o total de páginas. E depois eu passo isso daqui como parâmetro pela URL. Eu tenho a função aqui adicionar produto, porque nós já temos o método pelo models, o adicionar. Só que eu preciso verificar algumas coisas antes de poder adicionar esse produto. Então, para começar, que eu preciso pegar os valores de nome e preço no request.form. Então, para adicionar um produto, eu preciso pegar o nome, preciso pegar o preço. Aqui eu já falo que o preço ele é um float, porque quando nós pegamos os valores do HTML, eles vêm em string. Então, eu falo produto, ponto, adicionar, e aqui eu passo os argumentos de nome e preço. E depois eu retorno para aqui de cima, para a rota de cima da página manipular. Aqui. Depois eu tenho uma rota para exclusão dos produtos, então eu falo que o produto ele é igual ao produto.query.getID. O .getID ele é uma forma mais sucinta de fazer um filter, porque aqui com o get ele já entende que eu estou buscando pelo valor de ID. Então, ao invés de ter que escrever filter, where, ID igual a x, eu utilizo simplesmente .get. E aqui basicamente estou falando que a variável produto, ela é uma instância, né, uma das linhas da tabela produto, onde o ID é igual àquele que eu passei. Aqui eu falo, né, produto.excluir, porque aqui na classe aqui eu utilizei o self, então eu utilizo objeto.método, então aqui excluir. Ele já dá o commit pela própria função do excluir, e depois eu retorno novamente para a página de manipular. Aqui eu tenho a rota de alterar o produto, eu também utilizo o ID para fazer essa alteração. Então eu já busco, né? Eu falo que o produto ele é igual ao produto.query.getID, utilizando da mesma maneira que eu fiz na rota de exclusão. Eu solicito o nome e o preço. E por que eu faço os dois? O usuário ele não é obrigado a alterar os dois, ele pode alterar simplesmente um. Por isso que aqui quando eu coloco request.get, eu falo que eu busco pelo nome. Se o valor que eu receber ele for vazio, então o nome ele vai assumir o valor de prod.nome. O mesmo caso do preço. O preço ele vai buscar no HTML o input com name e preço, porém se ele não encontrar nada, se eu receber um valor vazio, um nome, eu vou ter o preço como valor de prod.preço. O ponto nome e o ponto preço eles são os valores dos campos, né, de nome e preço. É assim que nós chamamos pelo SQL Alchemy. E novamente eu retorno para a página de manipular. Por fim, eu tenho o produtos, eu tenho detalhes. E ele carrega o info.prod.html e eu digo que o produto
ele é igual ao produto com aquele ID. E aí no Jinja ele vai acessar por produto, ponto nome, produto, ponto preço, porque é assim que nós conseguimos acessar pelo SQL Alchemy. Agora mostrando um pouco do código, como ele ficou, aqui nós temos o index, né? Bem-vindo ao sistema de produtos. Escolha uma das opções abaixo para começar. Aqui nós podemos consultar os produtos que nós já temos ou podemos manipular. Se eu escolher para visualizar, eu consigo ver aqui tudo que está salvo no banco de dados local. Então, eu tenho uma bolsa que custa R$ 20, um vestido que custa 60, camiseta 30, minha casa 11. Eu não tenho mais de 5 produtos, eu tinha definido que eu queria 5 produtos por página, então aqui vai estar aparecendo só um número de paginação, mas se eu tivesse, por exemplo, 10, aqui teria 2, ou se eu tivesse 15, 20, iria aumentando a quantidade de páginas. Aí voltando para Home, eu tenho a opção de manipular os produtos, então eu posso adicionar, alterar ou excluir. Para eu adicionar um produto, por exemplo, adicionar Kenji por R$ 100. Eu adiciono e aqui ele apareceu. Kenji por R$ 100. Então, aqui agora eu posso também alterar ou excluir. Esse daqui é o ID do produto, inclusive. Esse é o ID, o nome. E aqui é para fazer alteração. Então, por exemplo, eu não quero uma bolsa de R$ 20, eu quero uma bolsa de 200. Eu faço a alteração, agora a bolsa tem 200, inclusive se eu vier para cá e acessar o produto aqui, a bolsa agora ela custa R$ 200. E eu também posso excluir o produto, excluir a bolsa, se eu voltar aqui já não aparece, né? Mas se eu apertar também em acessar os produtos, ó, a bolsa sumiu, não temos mais uma bolsa aqui. Esse é o código da paginação. A gente utilizou o SQL Alchemy e o SQL Elite também. Fizemos uso de CSS, HTML, organização em MVC. E agora eu vou para o projeto final do Hotel Estada Feliz. Aqui nós temos algumas divisões, né? Temos o templates, temos o app.py, vários outros arquivos que funcionam como controller e também temos o modus.py onde nós fazemos a definição das classes e por consequência das entidades do banco de dados. Aqui já está aparecendo o arquivo do Hotel Database porque na configuração eu coloquei para ele ser criado no mesmo nível do app.py, no caso no config.py. Então eu importo o OS e aqui eu defino a chave secreta. E aqui eu digo que onde o hotel.db vai ser criado é no mesmo nível do arquivo config.py. Então aqui está hotel.db, hotel.db. E para cada um nós temos várias rotas. No out.py, por exemplo, eu trabalho mais com a parte de login e registro, então temos login, logout e register, que seria o cadastro da pessoa. Ela vai utilizar o e-mail e a senha dela. Aqui ele vai definir quem que é o usuário logado. Eu também posso fazer a definição das cores do fundo. Na hora de fazer o logout, eu chamo a função de logout user. E aqui eu tenho o registro também, eu verifico se é por método post, requisito os campos com name, nome, e-mail e senha. Depois eu defino quem que é o perfil, buscando em perfil, quem que é o usuário, buscando em usuário. E também aqui eu defino qual que é a senha, então eu falo u.setPassword, senha, eu adiciono o user, no caso, eu adiciono o user no banco de dados e depois que eu adicionei eu tenho que comitar a mudança para poder salvar essa inserção na tabela. E aí depois ele recarrega o register.html, eu passo quais que são os perfis.
Depois nós temos o admin.py, que aqui tem as funções que ele pode realizar no código. Por exemplo, ele pode acessar o dashboard dele. Para isso, ele tem que estar logado e ele tem que ser do tipo admin. Se isso acontecer, ele vai buscar os users, os tipos e vai carregar o dashboard admin, passando users e tipos pelos parâmetros da URL. Para ele criar usuários, ele precisa estar logado, ele precisa ser um administrador, e aí ele vai solicitar nome, e-mail, senha, e vai passar por toda aquela criação, igual o do registro, no out.py, naquela função de registro, é basicamente a mesma coisa. Então aqui eu estarei criando o usuário, vou setar a sua senha, depois eu vou adicionar o usuário na tabela e por fim comitar as mudanças. Ele também pode criar os tipos de quarto, já que ele é o administrador. Mesma lógica, ele vai criar um tipo de quarto, ele vai adicionar isso na tabela, depois ele vai comitar a alteração e por fim vai ser redirecionado para a rota de dashboard, que vai basicamente carregar o dashboard do administrador. Temos a camareira, ela consegue atualizar os status do quarto, então que status limpeza igual a novo. E aí ela basicamente ela alterou, né? Isso daqui é um update do SQL Alchemy, depois ela comita a mudança e também ela recebe uma mensagem em flash para ela saber que a operação foi bem sucedida. Se isso daqui não aparecer, vai aparecer que o quarto ele não foi encontrado e o dashboard da camareira vai ser recarregado. E aqui, claro, ela que pode escolher o status que ela quer. Então, ela digita o status, o form ele procura o input de name status e depois a gente atualiza esse status limpeza. Porque a camareira ela precisa registrar se o quarto está sujo, se já está limpo, a situação. Aqui também a camareira ela consegue ver todos os quartos que tem, então o quartos igual a quarto.query.all. Esse quartos ele é uma lista contendo todos os objetos da entidade quarto, todas as linhas. E aqui é isso. Temos também o hóspede. O hóspede, a função principal dele aqui é poder fazer as reservas. Então, ele pode acessar o seu painel em que ele pode ver as suas reservas. Então, reserva.query.join, reserva hóspede.filter. Basicamente, ele está fazendo o quê? Ele está procurando na tabela de reserva todas as reservas cujo o ID do usuário, né, o ID do hóspede da tabela reserva seja igual ao ID do usuário atual do site. Então, ele busca por currentuser.id e ele vai fazer essa busca na entidade de reservas. Com isso, ele vai retornar todas as reservas que pertencem a esse usuário. Temos a função de reservar, como consequência aparecem as opções de quarto que o usuário pode reservar. E temos o reservar post, então ele vai fazer o check-in e o check-out, basicamente a data em que ele vai, a data de entrada e de saída, qual é o quarto que ele quer, isso daqui é por request form, então ele vai buscar o input com o name número quarto. Aqui ele está definindo quem que é o hóspede, que é basicamente o user atual, o user logado no site, busca pelo ID, ele está utilizando o filter by. Se o hóspede não for encontrado, vai aparecer uma mensagem em flash dizendo que o usuário não possui registro de hóspede. E se o hóspede for encontrado, se der tudo certo, ele vai criar uma nova reserva, um novo objeto de reserva. Então aqui eu digo que reserva, ele pertence à classe reserva, que nós já vimos anteriormente, é um módulo do banco de dados. E então eu defino os parâmetros, eu passo o ID do hóspede como argumento. Aí temos o quarto, o check-in, o check-out, o status e o valor total. Eu adiciono e depois eu comito a alteração para poder salvar.
E então aparece a mensagem de que a reserva foi feita com sucesso e o usuário é redirecionado novamente para o seu painel de hóspede. No models.py nós temos as classes de todas as entidades. Aqui eu já estou falando que o DB é do SQL Alchemy. E aqui eu defino o perfil, o usuário, tipo quarto, hóspede, reserva, serviço, fatura, item fatura. Dizendo qual que é o nome da tabela, os seus atributos, no caso campos, o tipo do campo e seus constraints, isso para cada um. Para alguns também foi definido relationship, algumas funções, alguns métodos da classe. Por exemplo, no usuário, quando nós fazíamos o registro dele em cadastro, a gente utilizava esse método de setPassword. Isso daqui é um método definido na própria classe, é um método da classe. Outro método também é de checar a senha e pegar o ID do usuário. O tipo quartos, mesma coisa, temos os campos, os tipos de dados dos campos, os constraints, mesma coisa para o quarto. Aqui no quarto nós temos um relationship, o nome da relação é de tipo e o relationship ele faz uma relação entre quarto e tipo quarto. O hóspede ele também tem um relationship de hóspede com usuário. Reserva tem 2 relationships de hóspede e com o quarto. O serviço tem os seus atributos também, a fatura tem relationship com reserva e o item da fatura ele tem relação com o serviço e com a fatura. Isso daqui a gente fala que a relação ela é estabelecida com o nome da classe criada aqui no Python, não pelo table name. E por fim nós temos a recepção.py, aqui ela tem mais algumas funções, tem o dashboard da recepção, ela pode acessar as reservas e os quartos que existem, pode listar reservas, criar reservas também. Bom, em geral é isso. Nós também temos o static, no caso um CSS simples, bem básico. E também temos o template, a gente tem aqui a base, porque nós utilizamos o extends, então a base está aqui. Temos os block contents, depois nós utilizamos o extend. A mesma coisa para o dashboard admin, dashboard camareira e sempre utilizando o Jinja. Nesse caso, o que.número quartos, o que ele é um objeto daquela lista de quartos que engloba todas as linhas da entidade, todas as linhas da tabela. Como naquela tabela nós temos campos com esses nomes de número, quarto, status, limpeza, então eu posso simplesmente acessar o valor do campo com base naquela instância e no nome do campo que eu quero. Então, for k em quartos é basicamente para cada quarto de todos os quartos da tabela, eu quero que mostre o número do quarto e o status de limpeza dele. Isso é utilizado em várias partes do código, o Jinja sendo bem utilizado aqui no templates. Em geral é isso, o código do hotel, ele ficou assim. Aqui, copiar. Ele ficou assim. Aqui eu posso mudar o fundo da tela para creme, cinza ou branco, porque foi uma das requisições do exercício. Poder mudar o background. Então tá aqui. A gente tem a opção de entrar ou registrar. Registrar, no caso, é o cadastro. Eu não vou fazer o registro porque eu já fiz de um para cada. Então, entrando aqui com uma das contas que eu criei, eu entro e esse daqui é o meu painel de administrador. Eu posso ver os usuários, não temos nenhum usuário.
eu posso ver os usuários, aqui eu posso criar um novo usuário, e aqui tem todos os que já existem, que foram os que eu criei, né? Tem a Heloísa Tanaka com esse e-mail, o perfil do usuário, temos a Mikasa com este e-mail, com perfil de recepcionista, a Heloísa, o Kenji, e aqui nós temos o tipo de quarto. Esse daqui foi um dos quartos que eu criei, foi o luxo com 25 de capacidade e ele custa R$ 50 a diária, mas eu poderia criar um outro tipo de quarto, por exemplo, um quarto simples com uma capacidade de 2 pessoas, preço de R$ 20 a diária, e descrição, um quarto simples. Aí eu posso criar o tipo, ele aparece aqui, o novo tipo, né? Isso tudo é uma função do administrador. Depois eu posso simplesmente sair e entrar com algum outro usuário. Bom, mas cada um tem a sua função. Nós vimos, temos a camareira, temos a recepcionista, temos o próprio hóspede e o administrador. Esses foram os trabalhos finais da matéria de laboratório de programação, o Hotel Estada Feliz e o exercício de paginação, ambos utilizando SQL Alchemy e SQL Elite.